Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista e vamos falar sobre ecologia humana. E para conversar com a gente aqui está o administrador Fernando Hartmann, com mais de 40 anos de atuação no mercado de trabalho. Ele que é formado também em psicologia e aqui no Conselho ele é membro da Comissão Especial de Recursos Humanos. Seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui no CRA e agradecer especialmente o convite feito através da Comissão Especial de Recursos Humanos para falar desse tema tão importante hoje em dia, que é a ecologia humana, e especialmente a sustentabilidade. Então a gente começa com essa primeira pergunta, defina ecologia humana, porque ecologia vem do grego, né, oikos, que é casa, e logia, estudos, e aí é o estudo da casa, mas e a ecologia humana? Pode definir melhor? A ecologia humana seria, quando a gente fala estudo da casa, a primeira casa que a gente se refere é o quê? A nós. A primeira casa minha é o meu corpo, é a minha vida, é a minha existência. Então, ecologia humana a gente pode falar que é o estudo da nossa relação, a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, tudo começa em nós. Então, se eu estou bem, eu vou poder estar bem nesse mundo. E a gente percebe atualmente que o planeta não está bem. O planeta está pedindo socorro, o planeta está gritando e cabe a nós fazermos alguma coisa ainda a tempo de ajudar o planeta. Fernando. Antigamente a gente falava, né, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, né? E hoje a gente pensa, né, que filhos se nós vamos conseguir deixar para o nosso planeta. Isso que eu ia entrar nessa questão aí de qual a importância de se entender e de se aplicar à ecologia humana. O primeiro é entender o que significa isso, entender o que significa a nossa casa, eu como uma casa dentro de um planeta, e o que eu faço para colaborar nesse desenvolvimento planetário. Então, é a primeira questão que a gente faz, né? O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida e o que eu quero para o próprio planeta? É uma coisa que as pessoas hoje em dia não estão muito preocupadas. A coisa hoje em dia está muito imediata. O que eu quero nesse momento é o que importa. E as pessoas não pensam o que será do amanhã. Então a gente precisa resgatar essa visão de que a vida não é só um momento, é uma existência muito mais ampla. Nos bastidores aqui a gente estava conversando sobre a forma que o Fernando chegou a esse entendimento, ampliar o seu conhecimento nessa parte de ecologia e ecologia humana, e ele falou que foi ao Oriente. Como é que foi essa história aí? Eu estudei, né? Eu sempre pratiquei esporte, então eu fiz natação, ginástica olímpica, corrida, e em um certo momento, com 19 anos, né, eu tive uma úlcera. Eu me internei no Hospital do Fundão para fazer cirurgia na época, e na época eu tinha 2 anos trabalhando sem férias, e o meu gerente atual me colocou de férias no lugar da licença. E aquilo, de uma certa forma, mexeu comigo, que a minha visão era que eu tinha aquela úlcera devido à pressão que eu tinha no trabalho. E aí eu reagi, eu me rebelei, assinei um termo de responsabilidade, saí do hospital, fui bater de frente com o meu gerente, conclusão, eu tirei minhas férias, curei minha úlcera e a partir dali eu fiz uma ação bem radical, que eu passei a cuidar de mim, eu passei a ver que tudo que acontecia na minha vida eu era o responsável. Então, se eu tive uma úlcera, é porque a minha atitude, o meu comportamento não faziam com que eu tivesse o equilíbrio necessário para poder me posicionar. Então, ali eu me posicionei. Na época eu radicalizei, me tornei vegetariano, parei de comer tudo que era alimento animal, industrial, e passei a fazer a minha comida também. E 10 anos depois, eu saí onde eu trabalhava, né, que era um serviço público, eu fui morar numa barraca de acampamento nas montanhas de Friburgo, em Boca do Mato, para trabalhar justamente um processo que eu via naquela época, quando eu comecei a pesquisar sobre as filosofias orientais, e eu acabei fazendo formações em medicina chinesa, japonesa, indiana, eu fiz uma especialização na arte indiana, e eu trabalho hoje também com ela para o desenvolvimento humano, gerencial, comportamental dentro da empresa, na sociedade, enfim. E aí aconteceu, nesse processo que eu fiquei nas montanhas de Friburgo, depois eu consegui uma casa de pedra, reformei essa casa e morei nessa casa. Então era de manhã cedo, eu pegava madeira para fazer lenha, fogão a lenha, plantava, colhia, enfim.
até que depois eu tive que retornar para o Rio e assumir todo um trabalho em cima da consultoria, do desenvolvimento humano integral, com essa visão holística, né? E a ideia é o quê? É trabalhar o desenvolvimento humano nessa visão da ecologia, que é olhar o todo, ou seja, desenvolver primeiramente a autoconsciência, que é o quê? É você ter consciência de tudo aquilo que você faz e as devidas consequências que você vai ter daquelas ações, seja na vida pessoal, seja nos relacionamentos, seja na sociedade. Então, o oriental ele vê que tudo no universo deve estar em harmonia. E a gente vê que nesse momento não está em harmonia. E essa autoconsciência, ela faz com que você desenvolva o seu autoconhecimento, que é o quê? Eu me conhecer, eu saber que eu tenho pontos fortes, pontos fracos, habilidades, competências, talentos, né? E quanto mais eu desenvolvo esse autoconhecimento, eu vou me conhecendo, eu vou conhecer melhor também quem? Você que eu me relaciono, as pessoas que eu me relaciono, seja na empresa, seja na vida social, seja na vida familiar. Então, esse autoconhecimento faz com que eu me conheça e eu conheça melhor as pessoas que estão ao meu redor. Isso faz com que a relação seja mais rica também. O senhor que é especialista na área de recursos humanos, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do administrador de formação no transmitir desse conhecimento da ecologia humana dentro das organizações. Na minha opinião, como administrador que eu sou, 40 anos nessa atuação, eu vejo que o administrador, assim como ele tem um grande comprometimento em administrar uma empresa, fazer com que a empresa progrida, ele tem também um comprometimento em desenvolver pessoas. Uma vez que ele desenvolve as pessoas, seus colaboradores, dentro da empresa, ele prepara essas pessoas para também serem ecologicamente corretos na vida social, seja em casa, seja na comunidade onde mora, enfim. Então, o administrador de hoje em dia, além de fazer com que a empresa se desenvolva, a empresa progrida não só financeiramente, economicamente falando, mas principalmente fazendo com que os seres humanos da empresa sejam pessoas autoconscientes em suas ações, em suas responsabilidades. E levando isso para o mundo, o administrador ele pode ajudar em todo o processo da gestão, vamos dizer assim, planetária. Porque você vê, hoje a empresa global, tanto virtual quanto real, a gente pode ter vários pontos de empresa, virtualmente falando também, em que pode atuar no mundo. Então, se você como administrador, assim, a sua empresa pode ser um exemplo para o planeta, isso pode fazer com que você colabore com a própria gestão planetária. Nessa questão que no momento precisa muito disso, uma administração mais humanizada, vamos dizer assim. Nessa questão de gestão, há um grande desafio para o administrador, que é a gestão sustentável. E a sustentabilidade tem alguns pontos fundamentais, a questão econômica, social, a questão energética e o próprio ambiente. Como o administrador pode fazer para gerir todos esses aspectos sem gerar prejuízos? Bom, sustentabilidade é a capacidade do ser humano em controlar, em sustentar todo um processo mundial, que é o quê? Tratar melhor o meio ambiente e fazer com que os recursos naturais sejam mantidos. Então, o papel do administrador, no caso, nesse ponto, é o quê? É fazer com que esses recursos naturais sejam cuidados devidamente. Então, um produto que seja sustentável, saber o grau de poluição que as indústrias, principalmente, fazem ou levam para o mundo, fazendo com que esse processo seja diminuído, para que as pessoas também possam colaborar nesse processo. Então, o administrador, na minha opinião, ele tem um papel fundamental de influenciar todo um mundo social para que cuidemos melhor, especialmente dos recursos naturais. A gente vê, por exemplo, desmatamentos, queimadas
né? A poluição atmosférica vindo muitas vezes das indústrias. Então, acho que chegou o momento de o administrador em si, que cuida desse processo, ter essa autoconsciência do seu papel, não só dentro da empresa, mas também dentro da sociedade globalizada de hoje. Fernando, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como faz? Tem site, tem blog, e-mail? Eu tenho um blog, www.fernandohartmann.blogspot.com. Eu tenho e-mail, fernando_hartmann@yahoo.com.br. E por aqui pelo CRA, sou da comissão de RH, então a gente pode manter esse contato. Eu convido as pessoas para vir conhecer o CRA, conhecer as comissões e a gente realmente fazer um trabalho em prol de toda uma possibilidade maior de sustentabilidade, de ecologia, de humanidade e principalmente salvar esse planeta que está gritando por ajuda. Muito obrigado pela entrevista. Ok, obrigado. Boa sorte, felicidades. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.